do crochê, sejam bem-vindos ao canal, sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo cachepô feito com o Euro Roma Juta. Um novelinho é o suficiente para a gente fazer, ele contém 125 metros e a agulha indicada no rótulo é a número 3,5. Então fica muito legal para você usar para decorar. Aqui eu tenho um cachepô simples, vou te passar as medidas dele que eu tenho aqui, para se você tiver um igual ou um parecido, aí fica mais fácil de você fazer essa videoaula. Aqui ele tem 10 centímetros e meio de altura, e aqui ele tem quase 11 centímetros essa circunferência dele, no caso, o raio que nós temos aqui. De fundo, a gente tem mais ou menos 7 centímetros e meio, porém, nós precisamos fazer essa medida maior aqui, para que não fique, para que fique certinho ali quando a gente encaixar a nossa peça, para que fique desta forma aqui. Então, o material que eu vou precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro Roma Juta, como eu te disse, 125 metros, agulha indicada no rótulo é a número 3,5. Vou precisar de uma agulha número 3,5 e tesouro também. Se você tiver agulha de tapeçaria, a gente vai usar também lá no final para arrematar. Então, ele fica dessa forma, aqui nós utilizamos o ponto estrela, e ele é bem gostoso e bem rápido de ser feito. Para dar início à nossa peça, nós vamos começar pela base. Então, a base eu fiz de pontos altos para ficar mais fácil também, mas se você preferir, pode fazer a base de pontos baixos, desde que fique do tamanho que a gente precisa aqui na base de pontos altos. No caso, para a base de pontos altos, a gente faz 2 carreiras de pontos altos e uma de ponto baixo. Já para que fique do mesmo tamanho, caso você for fazer em pontos baixos, nós vamos precisar de 2, 4, 6 carreiras de pontos baixos para que dê o tamanho que a gente precisa. Aí fica a seu critério, mas eu vou fazer na nossa videoaula fiel como está aqui, para não sobrar dúvida. Então, sempre que você for escolher, caso você vai escolher um cachepô maior, eu sugiro que você faça aqui a sua base maior, aumentando as carreiras. Aqui eu vou fazer apenas 2 carreiras, porque o nosso vaso não é tão grande. Mas caso você vá fazer, então você faz a sua base maior. Vou deixar minha peça aqui de lado, para a gente dar início ali, nós vamos fazer o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, laço meu fio e vou trabalhar pontos altos aqui dentro do meu anel. Então, vou trabalhar aqui mais 17 pontos altos, totalizando 18. Então, sempre que você for trabalhar com o juta, alonga um pouquinho o seu fio, para que fique mais fácil de você puxar ali a sua laçada. Traz o fio, alonga um pouquinho, passa 2 voltas, alonga mais um pouquinho e passa as outras 2. E aí, nós vamos trabalhando até completar 18 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu fiz para subir. Terminei aqui os 18 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais, eu fiz mais 17, e então, fechei aqui o meu anel mágico. Feito isso, puxei para fechar, e agora eu vou lá na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo para poder fechar nossa carreira, ficando dessa forma aqui. Faço 3 correntes para subir, laço o meu fio, e no meu próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada. Aqui eu só vou voltar, porque eu fechei na segunda, ao invés de fechar na terceira. Fechei ali na terceira, faço 3 correntes para subir. E a partir de agora, eu vou colocar 2 pontos altos em cada ponto. Então, neste aqui, quando eu der toda a minha volta, eu coloco mais um aqui. Então, este, por enquanto, fica sozinho. Aí, eu vou lá pro próximo e coloco 2 pontos altos no mesmo ponto.
Vou para o próximo ponto, coloco mais 2 pontos altos no próximo ponto. Vocês viram uma claridade ali anterior, mas foi o sol que pegou na janela? Então, eu acabei fechando aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, aqui, como eu disse anteriormente, estou colocando 2 pontos altos em cada ponto. Não tem segredo, bem rápido e fácil de ser feito. Nós fizemos 18 pontos altos na primeira carreira, que foi a carreira de base. E agora, nós vamos trabalhando aqui 2 pontos altos em cada ponto, até a gente completar os 36 pontos altos que a gente precisa. Então, eu vou dar a minha volta aqui, colocando 2 pontos altos em cada ponto. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então, lembrando que eu disse lá no início desta carreira que eu colocaria mais um ponto alto aqui, que era para finalizar o conjuntinho de 2 pontos altos em cada. Coloquei o meu ponto alto aqui, fecho na terceira corrente com ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui a nossa segunda carreira. Agora, se nós fizermos mais uma carreira de ponto alto, ele vai ficar muito maior do que nós precisamos. Então, vamos trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Faço uma corrente, vou no meu próximo ponto, coloco um ponto baixo. No ponto seguinte, onde eu tenho o meu aumento, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto, apenas um ponto baixo. No próximo, coloco 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, coloco 1. No seguinte, coloco 2. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira, fazendo um ponto baixo sozinho, 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo lá naquela correntinha que eu fiz, naquela primeira que eu fiz para iniciar, e finalizo aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos começar a subir as paredes ali da nossa peça, no caso, a altura do nosso cesto. Então, vamos fazer da seguinte forma: 1, 2, 3 correntes, coloco aqui na minha segunda corrente, puxo o fio. Vou para a próxima, puxo o meu fio. Então, vou repetir aqui novamente. Eu fiz as 3 correntes, introduzo a agulha na segunda correntinha, a que está na agulha não conta, uma na segunda. Introduzo, trago o fio. Vou na próxima corrente, trago o fio. Aqui na base do ponto, trago o fio. Já tenho 4 alças aqui. Vou para o próximo ponto, pegando somente na argolinha de trás, trago o meu fio. E vou no próximo também, trago o meu fio. Fiquei aqui com 6 voltas na agulha. Laço, passo tudo de uma vez. Laço e puxo de novo. Ficou pronto aqui o nosso primeiro ponto estrela. Vou dentro dessa alcinha que eu acabei de fazer aqui, trago o meu fio. Vou neste pontinho, nessa última alça do ponto que eu fiz, trago o meu fio, já tenho 3. Vou na base deste ponto, 4. E vou nos 2 próximos para completar as 6 voltas que eu preciso. 5 e 6. Laço, passo tudo, laço e tiro, fechando com ponto baixíssimo. Ficou pronto aqui a nossa segunda parte. Novamente, dentro do ponto que eu acabei de fazer, no último ponto que eu fiz, trago o fio. Lá na base dele, trago o fio, já tenho 4. Nos 2 próximos, 5 e no próximo, 6. Laço, passo tudo. Faço o fechamento com um ponto baixíssimo, e ele vai ficando desta forma aqui. Já vai subindo ali a lateral do nosso cesto. Vou fazer mais uma vez para você e agora mais de pertinho. Introduzo no mesmo ponto em que eu acabei de fazer, 1. Na alça, 2. Na base da alça, 3. E nos 2 próximos,
completando os 6 que eu preciso. Laço, passo tudo, faço uma laçadinha. Desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então observe que tá bem certinho, sobram 2 pontos pra gente trabalhar ali o nosso último motivo. Então, como eu estava fazendo anteriormente, eu farei agora, deixando as 6 alças ali na agulha. Laça, passa tudo, fecha. E agora, para fazer o fechamento aqui da nossa peça, ao invés de fechar aqui na terceira correntinha, nós vamos fechar nessa alça antes do espacinho que nós temos aqui. Então, fechamos aqui na alça, ponto baixíssimo. Aqui já começa a subir ali as laterais do nosso cesto, a altura. Então, vou fazer agora da seguinte forma. Vamos trabalhar agora dentro de cada espacinho que eu tenho aqui. Então, não vamos trabalhar neste ponto, nós vamos trabalhar dentro do espacinho que nós temos, no caso, o menorzinho aqui, e não o nosso grande. Então, já aqui na frente, já tenho uma aqui à minha frente, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Vou pro próximo, faço mais 2 pontos baixos. Vou lá no próximo, ou seja, eu pulo essas 2 alças grandes e vou lá no centro da minha peça, porque a partir de agora, esta carreira que nós estamos fazendo forma o nosso ponto estrela. Olha que legal. Então, a gente vai trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto que a gente tem para dar o nosso efeito. Lembrando que não é neste ponto grande, e sim aqui onde eu tenho o pequeno. Vou te mostrar aqui para que você consiga ver. Não é nesta alça grande e é neste ponto que nós temos aqui o menor. Então, como nós estamos fazendo 2 pontos em cada ponto, nosso trabalho não vai repuxar, pode ficar tranquilo e tranquila, que nós conseguimos trabalhar ali para formar a segunda carreira perfeitamente. Ele vai ficando assim. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto para mostrar como finalizar a próxima. Cheguei aqui ao final, então, faço os meus últimos 2 pontos baixos, que é para terminar a carreira. Então, ficou assim a nossa primeira carreira de ponto estrela. Não se preocupe que na nossa primeira carreira ele já não forma ali a altura do nosso cesto, né? Nós precisamos de mais carreiras para que ele fique, para que ele suba certinho desta forma aqui. Então, vamos lá para a segunda carreira. A partir de agora, a gente vai fazer apenas repetições dessas 2 carreiras que a gente acabou de fazer. Então, não tem segredo nenhum. Apenas agora nós vamos repetir essa e depois nós repetimos a de pontos baixos. Só um detalhe importante na hora de começar a carreira. Então, faremos ali as 3 correntes. Volto na segunda, trago o fio. Volto na próxima, trago o fio. 3. Agora, nós vamos ali na nossa base, ali, no ponto de base, lembrando que a gente tá pegando somente na argolinha de trás do ponto, para dar esse efeito aqui que nós temos. Já tenho 4, e aí vou nos 2 próximos e completo as minhas 6 voltas. Lembrando que a 6ª volta, ela tem que dar em cima do segundo ponto baixo aqui. Laço, passo tudo, faço uma corrente para fechar. Ou um ponto baixíssimo, como preferir. Volto aqui no ponto que eu acabei de fazer, volto neste ponto aqui, onde eu tenho a alcinha, 3. Na base, 4. Observe que logo à frente tem os outros 2 pontos, 5 e 6. Laço, passo tudo, uma corrente para finalizar e continuo trabalhando desta forma até chegar ao final. Então, sempre lembrando que a minha 6ª alcinha, ela tem que dar em cima do segundo ponto baixo que eu tenho aqui, para ficar bem certinho todas as nossas partes. Laço, passo tudo, faço uma corrente, e desta forma vou trabalhando até chegar ao final da carreira,
Quando eu chegar ao final da carreira, eu finalizo e faço a carreira dos 2 pontos baixos em cada. Não tem segredo, a partir de agora é repetição de apenas essas 2 carreiras. Então, para o nosso tamanho aqui desse vaso que eu tenho, que eu passei as medidas para vocês lá no início do vídeo, eu vou precisar fazer 4 motivos como esse. Então, serão 8 carreiras, porque a cada motivo que eu tenho aqui são 2 carreiras. Eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, terminei os meus 4 motivos, as minhas 4 carreiras, ou seja, 8 carreiras, porque a cada motivo que nós temos aqui do ponto estrela equivale a 2 carreiras. Já tenho a altura desejada aqui para o meu cachepô. Agora, eu vou trabalhar a carreira de acabamento final. Então, depois que eu fiz a carreira de pontos baixos, eu vou aqui, neste ponto, eu pulo o primeiro que eu fiz, vou nesse ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, aqui, introduzo a agulha, trago o fio e faço outro ponto baixíssimo. Caso você queira apertar aqui, essa última carreira do seu cesto, você traz o fio e já puxa. Traz o fio e já puxa. Caso você queira deixar mais apertadinho. Caso você queira deixar de forma normal, introduzimos a agulha, alonga um pouquinho, puxa o fio. Introduz a agulha no próximo ponto, traz, alonga um pouquinho e puxa o fio. Aqui não tem segredo, a gente vai trabalhar apenas um ponto baixíssimo em cada ponto, para fazer como se fosse a nossa última carreira dupla. Se você preferir, pode deixar sem um acabamento também, não tem problema, mas acho que com o acabamento aqui, que vai ficando duplo, ele fica mais firminho e mais legal. E aqui ele vai ficando desta forma aqui. Aí, a gente vai trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto de base que a gente tinha, que a gente tem, da carreira anterior, desta forma aqui, até chegar lá ao final. Então, quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, trabalhei toda a minha carreira de ponto baixíssimo, observe como ele fica duplo aqui. Esses fios que estão aqui, vou fazer o arremate depois, que são os fios de início, e de que eu precisei emendar ali a nossa peça. Então, nós temos aqui o nosso cachepôzinho já pronto. Antes que eu não esqueça, eu vou fazer a medida aqui pra você, vou tirar a medida. Ele ficou com 10,5. E aqui, nós temos 12,5, para que você consiga colocar o seu cachepô com folga. Lembrando que aqui, para que você consiga colocar o seu vasinho com folga. Lembrando que aqui, o nosso cachepô, ele tem 11,5, mais ou menos. Então, você consegue colocar depois tranquilamente. Agora, vamos pro arremate ali. Então, fiz o meu último ponto aqui. Posso cortar o fio de um tamanho que eu consiga colocar na agulha de tapeçaria. E eu vou puxar esse fio todo pra cá, sem fazer o acabamento ainda, porque nós vamos colocar agora na agulha de tapeçaria, para poder fazer um arremate perfeito. Então, feito isso, eu tenho aqui o ponto que eu acabei de fazer, eu vou no próximo, pegando somente na argolinha de trás, e pego o outro lá. Passo o meu fio todo pra cá. Introduzo a minha agulha aqui do lado avesso, neste ponto que eu tenho aqui, trago o meu fio e jogo ele pra lá de novo. Deixando ele aqui. Observe como parece que fizemos uma correntinha para finalizar. E aí, nessa aqui que nós acabamos de fazer com a agulha de tapeçaria, fica perfeito ali o nosso arremate. Aqui do lado avesso, vou pegar esse fio, aproveitando que eu ainda estou com o fio na agulha de tapeçaria, passo por um ponto que eu tenho aqui, pego uma alcinha, faço um nozinho, não se preocupe porque este fio aqui, ele não desmancha, se você fazendo só esse nozinho aqui, pode fazer tranquilamente, e depois você vai escondendo este fio por toda a sua base ali. Eu vou deixar esse fio aqui, que depois eu termino de esconder ele. E aí, ele fica desta forma aqui,
Como eu disse lá no início do vídeo, caso o seu vaso seja maior, você terá que fazer uma base maior também. Aqui fica pronta a nossa peça, olha que lindo que fica o nosso cachepozinho de ponta estrela, feito com o Euro Roma Juta. Fica muito legal para você decorar aí, para você dar de presente, para você fazer para vender, para você fazer o conjunto. O importante é sempre que você se atente à base ali, como que você vai fazer a base do seu cachepô, para que dê bem certinho no vaso, como nós temos aqui. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!